E uma outra alerta que eu gostaria de fazer é que algumas pacientes, né, quando notam essa queda intensa de cabelo pós-Covid, normalmente às vezes vão em alguns locais, salões de beleza ou alguns locais de cabelo, não procuram um médico, vão lá com uma maquininha qualquer, vê o cabelo, né? Diz o que é e muitas vezes ficam sem saber, sem fazer o diagnóstico correto da sua doença, se é só mesmo devido ao Covid, se tem alguma outra doença associada, alguma patologia associada. Então, assim, só reforçar que realmente é muito importante você procurar um médico, dermatologista, especialista, cada um no seu lugar. Vários tratamentos cosméticos no cabelo podem ser realizados, né, no salão com muita propriedade, mas realmente quando a gente trata de doença, e a gente está falando de uma doença, né? Pós-Covid, então a gente tem esse eflúvio telógeno, então o ideal é que você procure mesmo um dermatologista, faça descubra mesmo a causa, se é só o Covid, se tem alguma outra coisa associada, para depois você procurar qualquer tipo de tratamento cosmético, né? E você gostaria de falar alguma coisinha sobre isso, doutor Rodrigo? Sim, exatamente. O tricologista e o profissional do salão andam juntos, um ajuda o outro. Não fazemos a mesma coisa, na verdade. O tricologista, o médico tricologista, o dermatologista, a ideia é que ele faça diagnóstico, ele entenda a causa da queda e, a partir desse diagnóstico, ele otimize e ajuste o tratamento adequado para que um novo fio venha saudável ou que a gente consiga interromper o mecanismo de queda que está acontecendo. Essa é a ideia onde entra o médico aí. O profissional do salão, ele cuida de textura de couro cabeludo, ele cuida de textura de fio, ele cuida do fio que está ali. Então, um ajuda o outro, na verdade. O profissional do salão, ele tem uma parte muito importante no cuidado do cabelo, principalmente no cabelo feminino, que são fios mais longos. E o médico tricologista, ele tem a finalidade de fazer tratamento mesmo médico, entender qual é a doença e ajustar o tratamento para aquela doença. Então, na verdade, nós dois andamos juntos, cada um fazendo a sua parte para que o cabelo fique o mais saudável e com a aparência mais bonita possível. Porque já é sabido que o cabelo ele é a moldura do rosto, e isso é fundamental aí para as mulheres, até por isso o profissional do salão também tem a importância dele. É verdade. E aí, o que eu queria te perguntar, que vai ser uma dúvida muito comum de todas as pacientes, né, que estão assistindo a live, é como é esse tratamento que você explicou, né, que é o MMP ou então o Drug Delivery, que é essa entrega de medicações no couro cabeludo, quantas sessões que são necessárias, a partir de quanto tempo elas começam a ver o resultado do crescimento mesmo do fio, do fortalecimento do fio, o que que elas podem esperar com esse tipo de tratamento, esse tipo de terapia? O NNT, ou Drug Delivery, nada mais é do que literalmente a infusão de algumas possibilidades de medicamentos diretamente no couro cabeludo, de uma forma mais superficial ali, próximo aonde esses medicamentos deveriam chegar no bulbo ali do folículo. Essa que é a finalidade. Isso é diferente de uma injeção no couro cabeludo. Injeção no couro cabeludo tem um outro nome, é um outro tratamento chamado de mesoterapia, que também pode ser feito com a mesma ideia. O drug delivery, ele além de fazer a infusão das medicações, a gente também tem um estímulo mecânico com as micropunturas ali no local. Então, nós estamos fazendo, na verdade, dois tipos de estímulos no couro cabeludo. Esses estímulos mecânicos são sabidos que eles otimizam a produção de fatores de crescimento. Então, nós temos essa capacidade que é estimulada pelo próprio organismo, junto com os medicamentos que podem ser colocados ali no couro cabeludo. E não é a mesma coisa para todo mundo. A depender do diagnóstico, a depender da doença que está sendo tratada ou das doenças que estão sendo tratadas, diferentes possibilidades de medicamentos podem ser usadas aí no MMP. O cabelo ele responde mais devagar do que a pele. A pele a gente inicia o tratamento, rapidamente você já vê que ali alguma coisa está mudando, está diferente. O cabelo é mais lento. Primeiro a gente precisa tentar estacionar o problema que vem acontecendo para que aquele folículo inicie a produção de um novo fio e aí esse fio apareça. Ou seja, pelo menos 1 ou 2 meses após o início desse tratamento é que consegue se observar resposta nesse couro cabeludo. Os dermatologistas usam um aparelho conhecido como dermatoscópio,
que a gente consegue ter uma visão mais ampliada ali da pele e também do próprio couro cabeludo. Então, nós conseguimos entender esse início da resposta, ou seja, com um mês, usando esse tipo de aparelho, que nós temos o dermatoscópio, que é um aparelho mais manual, ou o photofinder, que é um aparelho com capacidade de ampliação maior, nós conseguimos entender se esse início do crescimento iniciou, ou seja, nós conseguimos ver vários fios novos, ou seja, vários fios em recrescimento, mesmo antes deles começarem a fazer o volume no couro cabeludo. Uhum, entendi. E aí você diz quantas sessões seriam necessárias desse tratamento. Então, o doutor Rodrigo já explicou que o tratamento do MMP, o Drug Delivery, ele é mais eficaz que a mesoterapia, porque teriam duas técnicas somadas em uma, né? Então, teoricamente, ele teria um resultado melhor, até por isso que a gente dá um espaçamento maior. A mesoterapia normalmente se faz semanal, né? E o MMP você indica normalmente nesse caso de Covid, em média, quantas sessões, qual seria o intervalo e a partir de quanto tempo a pessoa pode esperar o resultado? Existem vários protocolos de uso dessa forma de tratamento. Como o eflúvio telóide é uma doença mais aguda, a gente faz essas infusões em um tempo menor. Então, essas infusões podem ser feitas com um intervalo de 15 dias, de 20 dias. E depois esse intervalo pode ser aumentado até um mês. Então, dependendo de como está, dependendo da fase que está esse eflúvio, a gente pode começar com intervalos menores, de 15, 20 dias, depois a gente pode aumentar esse intervalo para um mês. E aí isso aí vai depender de paciente para paciente, vai depender do que o médico está ali observando no couro cabeludo. Ótimo, maravilhoso. E, doutor Rodrigo, quando o mínimo número de sessões que você indica normalmente para esses casos de Covid? O ideal é que você faça algo entre 3 e 5 sessões, que é o que a gente chama de tratamento. Depois, esse tipo de tratamento pode ser mantido, inclusive com intervalos maiores. Você pode fazer uma infusão dessa 2 meses, 3 meses. Mas no início, o ideal é que faça pelo menos 3 sessões dessa ou 5 sessões, para a gente ter um início de resposta ali.